duas músicas. Oh Rita, volta desgramada. Edilene, desce desse polidense, Edilene. Uma análise e a transitividade verbal. Preparado para esse vídeo de hoje? Então vamos subir o monte? É isso mesmo, você não ouviu errado. Hoje a gente vai trabalhar com as músicas Rita, Edilene e a transitividade verbal. Mas antes da gente falar da transitividade verbal, a gente vai fazer uma análise rápida dessas duas letras. Por isso fique até o final e já vai dando seu like aí embaixo. Primeiro a gente vai falar de Rita. Basicamente a letra de Thierry fala um pouco sobre a saudade que o cara sente da sua amada Rita, que sente falta do cheiro dela, do cheiro do cigarro, do cheiro da bebida, inclusive até sente falta mesmo por conta da traição. E aí ele fala: "Ô Rita, volta desgramada, volta que eu perdoo a facada." Ô Rita, não me deixa, volta que eu retiro a queixa. Você não acha que isso é sintomático, não? Ultimamente a gente discute bastante sobre a violência contra a mulher. Então o homem agride a mulher fisicamente e o homem sempre sai bem nessa situação, né? Haja vista um caso que a gente viu recentemente de um estupro que foi mal resolvido. Inclusive absolveram o rapaz, ou melhor, não absolveram porque definiu que foi um estupro culposo. Tá que essa palavra não está lá nos autos, mas se a gente traduzir vai ser mais ou menos esse mesmo sentido. Mas isso é outra coisa que a gente pode falar em outro momento, parênteses fechado. Voltando para Rita, por que que o cara perdoa a Rita? Ou melhor, eu não digo nem por que ele perdoa a Rita. Ele pode perdoar a mulher por causa de uma facada, muito embora uma facada seja uma tentativa de assassinato. Eu acho meio estranho uma pessoa perdoar alguém por causa de uma facada. Mas o que que levou Rita a dar uma facada nesse cara? Já parou para poder pensar nisso? Já parou para poder pensar que a violência contra a mulher pode ter acontecido? O que levou Rita a trair esse cara? O que levou Rita a fumar, a beber bastante para poder dormir e apagar? Entende? Então, alguma coisa pode ter acontecido. Uma mulher não trai por qualquer motivo. Uma mulher trai porque alguma coisa está faltando dentro de casa. O contrário do homem, que sempre foi criado para ser o machão, para ser o cara que pega todas e tudo mais. Então, há algum discurso acontecendo ali por trás de Rita que é necessário a gente conhecer um pouquinho, antes até da gente se divertir e antes da gente também trazer essa música para falar de transitividade verbal. Já a Edilene de Tyrone tem uma outra situação, que é o cara que trai e a mulher descobre. E aí o que acontece? Ele vai para um cabaré, onde o cara vai relaxar. Ele sai de casa, brigou com a mulher, separou, e ele vai para onde? Vai para um cabaré atrás de outras mulheres para poder relaxar os seus problemas. Isso é o que todo homem é criado para poder pensar que é o melhor a se fazer para poder relaxar. Só que ele toma de 1-0, porque quando ele chega lá, ele descobre uma dançarina no polidense. E quem é essa dançarina? Sua própria mulher. E aí ele se arrepende. Quando ela dá o troco da mesma forma que ele se arrepende. Então, tem um machismo estrutural por trás dessa música também. Quando eu faço essas duas análises, eu não estou querendo que a gente desconsidere todas essas músicas. Claro, se pudermos fazer músicas novas diferentes, seria o ideal. Mas a gente pode continuar curtindo essas músicas, mas dando um olhar atencioso para cada uma delas, porque se elas existem, é porque é um sintoma da nossa sociedade. Alguma coisa está acontecendo na sociedade para que essas músicas adentrem nossas casas. Mas eu escuto Edilene e escuto também Rita. Se você procurar lá no Deezer, eu fiz até uma playlist chamada As Mulher Tudo. Pode procurar. Segunda parte do nosso vídeo: como é que Rita e Edilene vão me ensinar a transitividade verbal? Aqui que dá o segredo dessa aula, aqui que tá, porque vocês estão me seguindo. Então, se você é novo, já vá se inscrevendo aí no canal, porque eu vou lhe dizer agora como é que Rita e Edilene vão lhe ensinar a transitividade verbal. Edilene! Qual o conceito de transitividade verbal? Isso é simples, é só você pegar o verbo. Inclusive eu já falei de verbo nesse vídeo aqui, eu falei sobre a sintaxe do verbo. E agora a gente vai falar da transitividade, que é nada mais do que a forma como o verbo se relaciona com o seu objeto. Então a gente tem uma estrutura de frase, não é? Sujeito, verbo,
objeto. Eu disse de frase, mas é de oração. Então a gente tem essa estrutura: sujeito, verbo, objeto. Então o verbo se liga ao objeto de alguma maneira. E às vezes ele precisa de uma preposição, às vezes ele não precisa dessa preposição. Eu costumo fazer uma comparação com uma viagem que você faz para fora do país. Quando você vai, por exemplo, para a Europa, você precisa de um passaporte. Então você não pode entrar direto no país. Você precisa do passaporte para se conectar com aquele país. Mas se você viaja aqui mesmo pela América Latina, não necessariamente você precisa desse passaporte. Então você entra direto no país. Então a transitividade verbal é semelhante. Você tem uma necessidade da preposição ou não. E quais são esses termos quando a gente quer utilizar aqui para poder dizer que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto? Sim, quando a gente está falando de transitividade verbal, a gente tem que pensar verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, que é para confundir a sua mente, mas eu vou desconfundir agora. É aqui que Rita vai entrar. Quando a gente fala de um verbo transitivo direto, é aquele que se liga diretamente com o objeto. Então ele não precisa de uma preposição. Quando você pega a música lá, Rita, você tem: Ô Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Vamos pegar essa última frase aí, essa última oração? Volta Rita que eu retiro a queixa. Quem retira, retira algo ou retira de algo? Nessa oração, quem retira, retira algo. Retira a queixa. Esse a não é uma preposição, é um artigo definido. Eu estou definindo qual é a queixa que eu estou tirando. Então, retiro a queixa. Verbo transitivo direto, não precisa de preposição. E o verbo transitivo indireto? Agora a gente vai para Edilene. Edilene, desce desse polidense, Edilene. Edilene, eu nunca mais vou te trair, Edilene. Agora a gente tem um verbo transitivo indireto. Vamos pegar a primeira oração dessa estrofe aí. Edilene, desce desse polidense, Edilene. Quem desce, desce algum lugar ou quem desce, desce de algum lugar? Tem uma preposição aí. Quem desce, desce de algum lugar. Só que aí você junta o de mais o esse e você tem quem desce desse polidense. Então quem desce, desce de algum lugar. Desce da escada, desce da montanha, desce desse polidense. Então aí você tem um verbo transitivo indireto. Tá pegando a ideia direitinho aí? Mas tá faltando uma transitividade aí, não tô sentindo falta não? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Esse é aquele voo que você faz escala, primeiro você para em um lugar, que você pode até entrar naquele lugar sem precisar do passaporte, mas você não vai porque depois você vai viajar para outro país que precisa de um passaporte. Voltemos a Rita. Se ela der uma facada no cara, ele pode ter tentado retirar essa faca da mão dela, certo? Então vamos fazer essa frase aqui. Thierry retirou a faca de sua mão. Ou melhor, Thierry retirou a faca da mão de Rita. O verbo retirar agora pode ser um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por quê? Quem retira, retira algo de alguém. No caso, ele retirou a faca de Rita. Ou seja, retira algo, a faca, esse é o primeiro objeto, de alguém, de Rita, que é o segundo objeto, que ele se liga indiretamente. Ele, o verbo, claro. Para quem você quer ligar? A Siri acordou. Recapitulando, então você tem aí o verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Volta Rita que eu retiro a queixa. Quem retira, retira algo. Ponto. Nesse caso, a queixa. O verbo transitivo indireto precisa da preposição. Então, desce desse polidense, desce de algum lugar, desse polidense. Precisou da preposição. E o verbo transitivo direto e indireto é quando ele se liga tanto a um objeto de forma direta quanto a outro objeto de forma indireta. Esses dois precisam aparecer. Então, Thierry retirou a faca de Rita. Então, quem retira, retira algo de alguém. Objeto direto e um objeto indireto. E aí vocês vão perceber uma coisa. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de algo para complementar a sua ideia. Diferente dos verbos intransitivos, que já tem a ideia completa, a ideia fechadinha nele, não precisa de complemento algum. Um exemplo do verbo intransitivo é o verbo morrer. Que morre, morre. Então não precisa de mais nada, você não vai me perguntar nada. Mas se eu falar, eu retirei, você vai me perguntar, retirou o quê? Entende?
Basicamente é isso. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Deixe também seu like e siga a gente nas redes sociais. Bom, por hoje é só. Um abraço pra vocês e tchau. Oh Rita, não me deixe.